Olá pessoal, no vídeo de hoje quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, tá? Que se encontra em Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5. Que diz assim: Antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saístes da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Pessoal, eu quero trazer uma palavra para você. E eu quero dizer que no nosso ministério, pode ser qualquer tipo de área missionárica, pode ser missionário, pode ser cantor, pode ser pregador, pode ser pastor, pode ser líderes. A primeira coisa que Deus vai fazer e que sempre vai acontecer é promessas. Deus vai chamar. E a palavra que eu quero trazer em poucos minutos é 3 pilares do nosso ministério. 3 coisas que vão acontecer no nosso ministério. 3 coisas que Deus vai fazer no nosso ministério. A primeira das coisas que Deus vai fazer é chamar. A primeira coisa que Deus vai fazer é promessas. A primeira coisa que Deus vai fazer é levantar pessoas. Deus vai falar, usar promessas. A primeira coisa que Deus vai fazer, se Deus deu um dom para um pregador, a primeira coisa que Deus vai fazer, você vai pregar. Deus vai fazer promessas. Mas só que muitas das vezes há uma grande diferença quando a gente olha para a nossa atual realidade. É porque a gente vê a nossa atual realidade e a gente vê a promessa. A gente vê que a promessa está totalmente distante da nossa realidade. Deus diz, você, fulano, vai pregar. Mas só que a atual realidade é totalmente diferente. Por quê? É tímido, não conhece, não sabe falar bonito, gagueja, não entende os propósitos de Deus. A gente olha para a nossa atual realidade e a gente tenta comparar com a promessa. A gente vê a promessa é essa. Mas só que a gente vê a realidade é totalmente diferente da promessa. Eu quero dizer para você que está me escutando, você que está me ouvindo, você que está assistindo esse vídeo, que mesmo que a promessa, realidade e promessa, mesmo que as duas coisas na sua vida estejam totalmente diferentes, espere no tempo de Deus. A promessa é: você vai pregar, Deus vai te usar. Você vai cantar, Deus vai te usar. Você vai ser um missionário, Deus vai te usar. Você vai ser pastor, Deus vai te usar. Promessa. Realidade, muitas das vezes, é diferente da nossa promessa. Deus diz, Nicolas, você vai fazer isso, isso, isso. Mas só que você olha a sua atual realidade e você vê que é quase impossível da promessa acontecer. Deus disse para Abraão, Abraão, você vai ser pai de nações. Promessa. Abraão, você vai ter um filho com Sara. Promessa. Realidade é totalmente diferente da promessa. A realidade é Abraão, 90 anos. Sara, 80 anos. Resumindo, para os olhos humanos é impossível. Resumindo, o que parecia para os homens ser impossível acontece. Por quê? Porque tem algo superior à sua atual realidade. É promessa. Eu quero te dizer, Deus está dizendo, Deus diz, a sua família vai servir ao Senhor. Você olha a sua atual realidade da sua família e você vê que há muitas diferenças. Deus diz, vou te usar. Promessa, realidade, você está passando por momentos difíceis. Promessa, você vai pregar. Promessa, você vai fazer minha obra. Promessa, realidade, está desviado. Realidade, não sabe. Realidade, não conhece. Realidade, não entende. Realidade, lê a Bíblia, mas tem dificuldade. Realidade, é gago. Realidade, é tímido. Realidade, não ora. Realidade, está totalmente afastado da promessa. Deus diz, Abraão vai ter um filho. Ok, promessa. Realidade, 90 anos. Realidade, Sara, 80 anos. Deus dá sonhos para José. José, vai ser governador do Egito. Vou te honrar, vou te abençoar. Promessa. Realidade, vendido para o Egito. Porque há na nossa vida 2 coisas que sempre vai acontecer. É promessa
e realidade. A atual realidade é muito diferente da promessa. Deus diz, você vai ser abençoado, vou te dar conhecimento, vou te usar na palavra. Promessa. Promessa. Realidade é totalmente diferente da promessa. A realidade é, você não conhece. Realidade é, você é gago. Realidade é, você não fala bonito. Realidade, você não tem um conhecimento. Realidade é tímido. Sempre vai haver, quando Deus chama, na nossa vida, no nosso ministério, promessa e realidade. No início do nosso ministério, sempre vai haver promessa e realidade. Depois da promessa, Deus promete, Deus usa pessoas para te dizer, vai acontecer isso, promessa. Depois da promessa vem algo que se chama preparação de Deus. Vem algo que se chama preparação de Deus na sua vida. E esse é o momento que muitos não querem passar. Muitos não querem enfrentar. O povo de Deus, para atravessar o mar, eles teve que passar pelo deserto. O povo de Deus alcançar a vitória. Qual é a vitória? Ser liberto. Qual é a vitória? Passar pelo mar vermelho. Qual é a vitória? Fugir dos egípcios, ser livres. Promessa. Deus disse para Abraão, olha, o povo vai ser levado cativo. Mas depois, o povo vai conseguir a vitória. Algo que se chama preparação de Deus. Vai ter momentos que a gente vai pensar em parar. Vai ter momentos que a gente vai pensar em desistir. Vai ter momentos que a gente vai falar, não quero, não dou conta. Vai ter momentos que a gente vai cair, vai errar. A gente vai trupicar. Por quê? Preparação de Deus, deserto. Mas o que eu acho interessante é que no deserto, Deus envia maná. No deserto, Deus envia codornizes. No deserto, no vale de ossos secos, tá sequíssimo. Só que porém tem uma provisão divina. Tá seco, tá acabado. Só que há um porém. Deus está dizendo, profetiza, por quê? Porque vou fazer algo novo. Deus disse para Ezequiel, Ezequiel profetiza para os ossos reviver. O que ele faz? Profetiza. Só que eu acho interessante é que o profeta Ezequiel, ele era o quê? Profeta. Se fosse Davi, se Davi tivesse ali, Deus dava aquela visão para Davi. A primeira coisa que Deus iria falar para Davi é, Davi, canta. Davi, toca. Por quê? Porque Deus tinha dado o dom do louvor para Davi. Ezequiel, profetiza. Mas só que porém, o dom do profeta Ezequiel é profetizar. O dom de Ezequiel é ser profeta, falar. Então Deus diz, profetiza. Se o seu dom é ser líder, ora, estende o cajado. Se o seu dom é interceder, ore, use a ferramenta que Deus te deu. E uma coisa que sempre vai haver é promessa, Deus vai te prometer, Deus vai te chamar, mas só que vai ter outra coisa que vai acontecer nas nossas vidas, é processo no deserto. É vivendo o deserto. É quando você diz, Senhor, eu não quero, por quê? Porque eu não dou conta. Deserto. Deserto. Quando você vê as coisas só pioram. Deserto. Quando você vê as coisas apenas dificultando. Quando você vê as coisas piorando. Deserto. A primeira coisa que vai acontecer no teu ministério é Deus vai te chamar. Deus vai fazer promessas. Segunda coisa que vai acontecer é passando pelo deserto. Deus te prepara. Terceira coisa, envia. Mas só que Deus envia quando nós estamos preparados. Deus envia Moisés para falar para Faraó, mas antes de Deus enviar Moisés para falar para Faraó, o que Deus fez? Chama Moisés, no capítulo 3. Levanta Moisés, faz promessas a Moisés. Deus diz, Moisés, eu sou contigo, vai e fala para Faraó. Moisés se intimida, por quê? Porque ele é humano.
E muitas das vezes nas nossas vidas a gente vai ficar com timidez. A gente vai se sentir incapaz de fazer algo. Mas só que há um porém, promessa. Você não dá conta, mas só que há uma promessa. Você não consegue, só que há um porém, há uma promessa. E depois que essa promessa acontece, vem o período de deserto. Antes de Moisés liderar o povo de Deus, Moisés, primeiro, os 40 primeiros anos, estudou na academia faraônica. Depois ele teve um encontro com Deus. Ele ficou mais 40 anos no deserto. Depois, quando ele tinha 80 anos, ele vira líder. Depois de 80 anos, ele vira líder. Primeiro, Moisés passa no deserto. Antes da promessa de Deus acontecer, é necessário passar pelo deserto. E depois que passa pelo deserto, há uma providência de Deus. Depois que passa pelo deserto, Deus envia. Depois que passa pelo deserto, Deus capacita, Deus leva. Então essa é a palavra que eu quero dizer para o teu coração. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, você vai passar por 3 momentos no teu ministério, 3 pilares, 3 coisas vão acontecer. 3 coisas que todo mundo que vai ser usado por Deus vai passar. Primeiro, Deus vai chamar. Deus vai fazer promessas. Depois, vem deserto. Depois do deserto, Deus envia. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. E que Deus os abençoe no nome de Jesus.